Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso curso duplo da política do AVE, Auxiliar da Vida Escolar, e dos profissionais do atendimento educacional especializado. Hoje nós vamos estar com um tema de muita relevância, que é sobre os marcos legais da inclusão. Vamos falar sobre 3 pilares importantes desses marcos legais. O nosso tema de hoje é os fundamentos da vida escolar e da inclusão, que baseia-se na premissa de que a educação é um direito humano fundamental e que a escola deve ser um espaço de acolhimento para a diversidade, garantindo o acesso, a permanência e o aprendizado de todos os estudantes. A nossa aula de hoje é uma aula curta, mas enriquecedora, Tanto para o meu conhecimento quanto para o seu conhecimento, onde nós vamos estar trocando ideias e logo após a aula vocês vão poder anotar todas as suas dúvidas e dirimir comigo lá no grupo, no nosso grupo de estudo. Bom, primeiro ponto do nosso caderno de hoje é os pilares éticos e filosóficos. Os marcos legais, eles são divididos em 3 partes. Pilares éticos e filosóficos, princípios fundamentais, que é a epistemologia da inclusão, e fundamentos legais e normativos que temos na inclusão brasileira, Pilares éticos e filosóficos. A educação inclusiva não é apenas uma técnica pedagógica, mas um imperativo ético, e seus fundamentos filosóficos defendem que igualdade de direito, valorização de diversidade e pertencimento. Vamos começar com igualdade de direito. Todo ser humano tem o direito nato de conviver com seus semelhantes em ambientes comuns, independente de deficiências ou transtornos ou diferenças. E na escola não é diferente, O direito da equidade, ela tem que estar ativo nas escolas, O aluno neurodivergente, o aluno atípico, ele tem o mesmo direito que um aluno típico. Ele tem as limitações, mas ele tem o mesmo direito. O direito de acesso ao pedagógico, às atividades adaptadas, O direito a estudar, o direito à matrícula. E as diretrizes, as leis, os decretos, elas rogam isso, que as escolas elas ofertem uma inclusão de qualidade e uma inclusão verdadeira. Nós sabemos que no mundo de hoje existem ainda muitas escolas, por falta de informação, por falta de preparação, por falta de estrutura, não tem realizado, não tem ofertado uma inclusão da forma que está no papel. É muito difícil também para que as escolas elas consigam trazer essa inclusão de qualidade sozinha, Para isso é necessário que os órgãos, das secretarias, os departamentos, a própria administração, a própria gestão municipal, elas possam também contribuir, dar um passo à frente para que essas políticas públicas sejam feitas com qualidade nas escolas, E para isso que nós estamos galgando esses patamares, principalmente nos municípios, buscando trazer uma capacitação, ofertar capacitação, formação, para que os profissionais eles possam também estar preparados, e dar o seu melhor. Mas um dos pilares éticos e filosóficos da inclusão é a igualdade de direitos, é o que chamamos de equidade, Direito para todos, direito para todos, direitos acessíveis, direitos gozados para todos, assim como os alunos típicos têm direito, os alunos atípicos neurodivergentes também têm o mesmo direito. E essa igualdade, ela não quer dizer que nós temos que avaliar o aluno típico, e o neuroatípico ou o neurodivergente da mesma forma que o típico. Não. É direito para todos, equidade, mas respeitando as limitações de cada um, respeitando as diferenças de cada um, Valorização da diversidade. Que tipo de pilar é esse?
é um pilar ético e filosófico da inclusão, que fala sobre a heterogeneidade. Ela é vista como um valor pedagógico que enriquece o ambiente escolar e não como problema a ser corrigido, né? E nós temos aí, dentro dessa valorização da diversidade, o acolhimento aos professores que estão despreparados, né? Nós falamos muito de inclusão no papel e na prática nós percebemos a deficiência que é você querer fazer uma inclusão da forma que está no papel, sem todo um aparato muitas das vezes do poder público, um aparato da capacitação, da formação continuada, um aparato do conhecimento, um aparato de experiência, porque uma coisa é você ter a informação e você não ter como você lidar com a prática, né? Mas essa valorização da diversidade está dentro das formações, do conhecimento, né? Que é que enriquece, que clareia, que traz, que alarguece os caminhos do conhecimento para que o profissional que está na ponta, como professor, gestor escolar, coordenador pedagógico, professor de AE, todos aqueles que estão envolvidos, que faz parte da cúpula da inclusão, né? Ele possa ter esse entendimento, essa formação para dar o melhor dentro da sua política pública enquanto a sua função, né? Pertencimento, esse pilar pertencimento, ele fala sobre o objeto de garantir que ninguém seja deixado do lado de fora do sistema regular desde o início da sua trajetória escolar, né? Existe a questão do pertencimento enquanto pilar ético-filosófico na prática da inclusão nos ensinos regulares, né? Quando um aluno ele é bem acolhido na sala de recurso, quando o município oferta toda a política de inclusão auxiliar da vida escolar, sala de recurso, AEE, atendimento especializado, né? Adaptação de atividades, adaptação da avaliação, mas mesmo assim, na prática do ensino regular, aquele aluno às vezes é deixado para trás, de forma que nem todo o conteúdo foi flexibilizado para ele, nem todas as atividades com frequência são adaptadas para eles, né? Precisamos entender que esse pertencimento, ele tem que ser no todo. Ele não pode ser um pertencimento de vez em quando, quando eu sou notificado. Não. Uma vez que o aluno ele é matriculado na escola, a partir daquele momento da matrícula, a escola já tem o dever, né, de acolher aquele aluno no todo. E não é um acolhimento igual a gente faz, não, né? Primeiro o aluno entra para depois a gente se preparar, né? A lei, ela diz que esse pertencimento, ele tem que estar preparado, pronto. A escola tem que estar preparada para receber o aluno, não receber o aluno para depois se preparar. Então, quando a gente fala do pertencimento, a gente traz o contraste da realidade, né? A gente sabe que é muito difícil na prática, a prática ela ser igual ao que está, né, nos papéis, nos livros, nos documentos, nas teorias, nas formações. Mas nós temos que esticar e acompanhar o que está escrito. A gente tem que acompanhar o que está na lei, a gente tem que fazer o que está na lei. E o que é que está escrito na lei, né? Que a escola ela deve estar preparada, qualificada, né, estruturada para receber esses alunos. E o que ainda está em contraste com a nossa realidade é que nós fazemos aversão, né? Nós fazemos o inverso disso. Nós primeiro matriculamos, primeiro nós queremos pegar o aluno neurodivergente para depois a gente entender que não é pela aquela linguagem, não é pela aquela teoria, não é pela aquela metodologia. E aí a gente vem tentando construir tudo dentro de um processo que a conta não vai bater, né? A unidade da escola passa, o bimestre, as atividades, os conteúdos programáticos, curriculares. E aí a gente vai percebendo que nós não estávamos preparados para isso. Então, esse pertencimento é primeiro se preparar, é primeiro se qualificar, é primeiro estar pronto para poder a gente ter um acolhimento de qualidade e um acolhimento que vai dar bons resultados.
Eu trago como exemplo o novo decreto, né, que foi revogado, o número 12.773, né, para 2025, onde esse decreto ele fala sobre a preparação do profissional do que vai trabalhar no auxiliar da vida escolar e do AEE, do atendimento do AEE, né? Atendimento educacional especializado. Quando o decreto diz que esse profissional ele tem que estar pronto, preparado para que no ato da contratação ele apresente a sua habilitação enquanto função, enquanto profissional da área, seja para o auxiliar da vida escolar ou seja para o profissional de atendimento educacional especializado. E o que foi que aconteceu com a maioria dos municípios? Nem todos os profissionais estavam preparados. Poucos tinham especialização na área, poucos tinham curso técnico, curso profissional livre, para exercer a função quando manda o decreto, né? Ter esse pertencimento enquanto profissional, nem todos tinham. E aí a gente teve que mobilizar em tempo hábil o curso 100% online, para que os profissionais dessa área se habilitassem, né, e pudesse estar ofertando o seu trabalho de forma de qualidade, como pede a normativa do decreto. Então, a gente precisa entender o que é um pertencimento profissional e que os pilares ético-filosóficos da inclusão, ele vem pedindo isso já há tempo, está nos livros, né? Mas a gente sempre entendeu que primeiro a gente tem que receber o aluno e depois se preparar, né? Então, esse tipo de olhar não é um olhar de pertencimento. Ele é um olhar de integração e que gera segregação e que muitas das vezes até exclusão mesmo, né? Mas acolhimento, pertencimento, incluir, muito difícil, né? Então, a gente precisa ler mais sobre isso, interpretar melhor isso e praticar, né? Dentro da veracidade do que os pilares estão pedindo. Vamos para o segundo tópico, que é os principais fundamentos, os princípios fundamentais, né, desse marco da inclusão, né? E quais são esses princípios fundamentais? Diversas instituições e autores, como Maria Tereza, Mantuá, eles destacam princípios que regem a escola inclusiva, né? Elas destacam isso. Então, assim, os princípios fundamentais, toda pessoa aprende. Gente, não, eu sempre digo nas minhas formações que não existe. Porque o aluno é neurodivergente, eu já olho com aquele olhar de coitadismo, com aquele olhar de superproteção, com aquele olhar de medo, que se eu for de uma certa forma capacitista em minha fala, em minha expressão, eu posso estar cometendo um crime, então eu vou agir com ele com medo, com tremor, né? E não com cautela, né? E não com olhar de acolhimento. Então, assim, toda pessoa ele aprende. Por mais comorbidades, transtorno que ele tenha, ou qualquer tipo de patologia que contribua para a especificidade desse aluno enquanto barreiras, enquanto dificuldade de aprendizagem, né? Por mais que esse aluno seja de nível de suporte 2, 3, ele aprende, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de aprender agora de sua forma, dentro de sua limitação, né? Dentro da sua dificuldade enquanto especificidade. Então, eu preciso entender que aquele ser humano, ele tem uma capacidade de aprender. Eu preciso descobrir qual é a forma que ele consegue aprender, né? Qual é a forma mais acessível para que ele possa começar a desenvolver, para que ele possa expressar, né, a sua inteligência, para que ele possa conseguir desenvolver. Então, é um dos princípios fundamentais. Lembrar que toda pessoa, ela aprende. O processo de aprendizagem é singular e cada aluno tem o seu tempo, o seu modo. Independente, gente, que ele seja típico ou atípico, que ele seja neurodivergente ou não, né? Ele tem a sua maneira, ele tem o seu modo de aprender. Uns aprendem com a música, outros aprendem com marcas de carro, outros com objetos, né?
outros com uma metodologia acessível, enfim, né? Existem vários modos da aprendizagem, existem várias maneiras que o ser humano ele possa aprender. E eu não estou falando nesse sentido agora somente dos alunos atípicos, assim como os típicos também, que não apresentam nenhum tipo de especificidade, nenhum tipo de situação de dificuldade, mas eles têm a maneira dele aprender, né? Ninguém aprende de mesma forma. Embora no pedagógico a gente use uma metodologia para todos, né? Colocou no quadro ou no livro e todos têm que seguir aquela metodologia como se todos aprendessem da mesma forma. É por isso que nós temos também alunos que não têm nenhum tipo de especificidade, mas apresentam dificuldade pela maneira da metodologia de ensino do professor ou método que a escola adere para que os professores ensinem, né? Então a gente precisa entender que existe enquanto princípios fundamentais que toda pessoa ela aprende. Basta a gente, enquanto profissional de ensino regular, de sala de AEE, auxiliar da vida escolar, nós possamos entender, primeiro conhecer o histórico da criança, do aluno, e aí sim a gente buscar que tipo de metodologia ele vai conseguir desenvolver nessa disciplina, né, nessa atividade, né? De que maneira é que eu vou ter esse olhar, de que maneira eu vou conseguir desvendar esses princípios fundamentais que há nesse ser humano, né? Dentro da dificuldade desse ser humano, que ele me apresenta as barreiras, né? Enquanto conteúdo curricular. Mas enquanto uma música ele canta, enquanto uma dança ele dança, né? Enquanto conhecer os nomes de todos os dinossauros ele conhece, enquanto conhecer todas as marcas de carro, né? Todos os nomes de jogadores de futebol, entender de time, né? Então a gente percebe que não está na questão, somente na questão do marco pedagógico. Tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever e acabou. Não, é saber de que forma que essa criança aprende. Onde é que ela tem esse foco que estimula a aprendizagem, né? O que é que elimina as barreiras, né, da especificidade dele? O que é que ele consegue, o que é que ele gosta, né? Isso tudo, gente, está dentro do princípio fundamental, né, do aluno, enquanto a gente sabe que ele é um ser humano e ele, de uma certa forma, ele aprende sim, né? Convívio benefício, né? É um dos princípios também fundamentais da inclusão. O que é isso, convívio benefício? A interação no ambiente comum beneficia tanto alunos com deficiência quanto os demais, preparando-os para a vida em sociedade. E aqui a gente fala um pouco também sobre a adaptação razoável, né? Ela traz essa prática do convívio de benefício, né? Por que o aluno ele estava legal e de repente na sala de aula ele não está mais legal? Aquele ambiente não é um ambiente legal, né? A gente precisa saber que o convívio benefício para a pessoa neurodivergente, a pessoa típica, a gente tem alguns critérios que são critérios indicativos que mostram que está sendo corrompido aquele ambiente e que aquele ambiente ele não é mais necessário, ele não é tão aceito, tão satisfatório, né? Ele não vai beneficiar aquele aluno. E às vezes isso acontece dentro da sala de aula, com altos ruídos, gritos, sala de muvuca, as panelinhas, as risadas altas, o arrasta-cadeira, o bate em outro colega, a parede que está com tanto de poluição visual. Então, assim, precisamos manter um ambiente saudável, um ambiente que venha beneficiar para que aquele convívio ali daquele aluno junto com os outros colegas, para que haja uma interação, para que haja uma socialização saudável, né? Educação para todos. A inclusão não se restringe a alunos com deficiência. Ela busca eliminar todas as formas de discriminação e de exclusão. É o que eu falei anteriormente, né? Se eu falo de adaptação dentro da inclusão, essa adaptação tem que ser para todos, né? A gente até fala muito sobre a questão de adaptar e tem professores que fazem adaptação e quando chega na sala de aula, somente para aquele aluno que precisa. O restante da sala, todo mundo faz uma prova diferente.
De que forma é que esse aluno ele vai se sentir? Ele vai se sentir incluído? Ele vai se sentir o quê? Né? Ele não vai se sentir incluído, porque ele vai perceber, né? Achamos que não percebem, mas eles percebem que somente a prova dele está diferente, porque a prova foi adaptada. Então, todas as vezes que eu oriento, todas as vezes que eu faço formação sobre essa questão de educação tem que ser para todos, né? Eu sempre trago o exemplo da adaptação. Se eu vou adaptar uma prova, se eu vou adaptar uma atividade, gente, faça uma adaptação única para todos. Que o seu aluno que precisa da adaptação, ele perceba que a atividade do vizinho direito é a mesma, a atividade do vizinho esquerdo é a mesma. Agora, onde é que está a orientação, a chave X dessa questão? É na metodologia, a maneira que eu vou aplicar a metodologia daquela atividade que está igual para todos, é que eu vou abranger, né, a limitação daquele aluno. Até onde ele consegue, de que forma que ele consegue, até onde está o nível, né, que ele pode desenvolver. Então eu vou atingir até ali. E talvez para o outro aluno que é típico, que não apresenta nenhum tipo de situação, eu vou buscar mais, um pouco mais. Até porque, dentro da lógica, uma prova adaptada para os alunos que não têm dificuldades, ela vai ficar super fácil, mas não é na construção, não é na adaptação, é na aplicação da metodologia que eu vou requerer mais dele, né? Então, quando eu trago toda essa explicação, quando eu vou para a prática, é perceptível que eu trago equidade, direito para todos, que eu trago justiça, eu vou ser uma pessoa justa, eu vou ser um profissional justo e que eu vou ficar satisfeito com esse meu método, porque eu vou atingir o aluno neurodivergente e eu vou atingir o aluno típico também. E sem fazer nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de integração, né? Trazendo como ênfase a exclusão. Não, eu vou fazer inclusão de forma correta, de forma educação para todos, né? Então, eu trouxe esse exemplo aí da atividade adaptada para que vocês entendam, né, o que é que o princípio fundamental da inclusão ele quer falar com essa educação para todos, né? Vamos falar sobre o último e terceiro tópico, sobre fundamentos legais e normativos. Nós vamos falar aí, né, da Declaração de Salamanca, de Jontier, em 1990, Marcos Brasileiro, onde esses teóricos eles trazem enquanto fundamentos legais e normativos que a educação como direito fundamental para o desenvolvimento pessoal e social. A aprendizagem ela não só surge na sala de aula, né? A partir do momento que esse aluno chega na escola, que ele veio da área social, que ele veio da área familiar, ele já traz princípios, ele já traz marcos, né? E o que a gente vai perceber? Porque ele vai ficar agora mais X horas dentro de uma sala, junto com outros alunos, que tem outros convívios, que tem outros tipos de família, que convivem em outras áreas sociais, diversas áreas sociais, e ali não se juntar. Então, como é que esse aluno vai começar a desenvolver essa aprendizagem se ele veio de uma casa e como foi que ele veio dessa casa, né? Como foi que ele veio desse seio familiar para a escola? É uma família, de que forma é essa família? É uma família conturbada? É uma família estruturada? É uma família desestruturada, né? E como foi que ele chegou? Né? Ele chegou bem-humorado, ele chegou mal-humorado, ele chegou desestruturado emocionalmente, psicologicamente, ele chegou em crises, como foi que ele chegou? Né? E esse é o papel do profissional, enquanto que trabalha na inclusão, tanto do profissional do AE, quanto também o profissional da vida escolar, auxiliar da vida escolar, é perceber de que maneira esse aluno ele veio, né? Ele chegou nessa sala de aula, ele chegou nessa escola. Então, assim, a declaração de Salamanca, tanto de Jontier, eles também falam sobre essa questão do olhar, né?
o olhar enquanto fundamentos legais e normativos, que faz parte da aprendizagem, né? O olhar do profissional para com o aluno, como foi que esse aluno chegou, você prepara toda uma aula e às vezes o menino veio com toda a estrutura emocional de casa, por assistir uma briga dos pais, né? Por vir desregulado, vir em crise, alguma coisa aconteceu e de repente no caminho da casa até a escola, esse aluno apresenta uma certa barreira, dificuldade emocional, psicológica, comportamental, que aquela aula preparada pelo professor não vai conseguir atingir, né, e desenvolver uma aprendizagem legal. Então eu preciso ter esse olhar, e isso está enquanto fundamentos legais normativos, né? É preciso que a família também ela seja parceira da escola, né? Aí vem aí também mudanças de paradigmas, integração versus inclusão. É crucial distinguir os dois conceitos para entender a vida escolar contemporânea, né? Aí vem integração. O que é integração? A escola se transforma, currículo, metodologia, espaço físico, atitude para acolher as necessidades de cada indivíduo. Nós temos aí integração, que é a escola se adaptar, trazer essa acessibilidade a esse aluno neurodivergente, a esse aluno atípico, que precisa, né, de todo esse acolhimento. Aí chamamos isso de integração, né? A segregação, ela parte, né, com um olhar de crime, porque o aluno está dentro da sala, mas eu trago atividade para todo mundo e para aquele aluno eu vou dar uma pintura, porque ele é incapaz, porque ele não vai conseguir, porque eu não sei adaptar para ele. Então é um faz de conta. Então a partir do momento que o aluno está dentro de uma sala de aula toda integrada, né, acessíveis, com toda a preparação, mas na prática o profissional ele distingue as atividades, né, a maneira de se portar para com o aluno, a vista grossa, o deixa de canto, deixa de lado, o profissional de apoio que se vire com você. Gente, isso é segregação. Ou a partir do momento também que o profissional ele está ali na sala de aula, ele consegue trazer uma abordagem para todos, né? Ele consegue atender a todos e ele não consegue atender aquele aluno, né, que tem alguma especificidade, aquele aluno atípico dentro da sua de aula. Isso é segregação e pro olhar da lei, isso é crime, né? Isso é crime. Inclusão. O que é inclusão? É você incluir no todo. Não é você matricular a criança, o aluno e jogar lá dentro de uma sala de aula, não, né? É você incluir em tudo, incluir nas atividades, incluir nas dinâmicas, incluir no acolhimento, né? É trazer todo esse olhar de inclusão, né, qualificado, porque tem muitas pessoas dizendo que está fazendo inclusão, mas está fazendo meia boca, né? Você passar e você passar para essa pessoa neurodivergente com todo o olhar que dentro da lei é ofertado, deve ser ofertado, exige que seja ofertado pelas escolas para com esses alunos, né? E exclusão, já o nome já está dizendo, é excluir. É o que muitas escolas fazem e muitas das vezes se dão conta, fazem porque querem, e outras vezes fazem por falta, erram ainda por falta de conhecimento e de leitura, viu, gente? Porque vai chegar um ponto, acho que até já chegou dentro dessa realidade, que hoje as redes sociais falam, o Instagram, o jornal, as mídias, os livros, e a falta de leitura ainda está fazendo com que muitas pessoas cometam exclusão. E exclusão também é crime, né? Exclusão também é crime. E o que é exclusão? É você dar atividade adaptada, mas você não ofertar o auxiliar da vida escolar, né? Então, o município que ele tem essa prática, ele tem uma prática de excluir. É você fazer um desfile de 7 de setembro, desfile cívico, e você não ter uma ala das pessoas com deficiência, né? Das pessoas neurodivergentes, atípicas. É você fazer toda uma programação na escola de viagem
e você não dá uma acessibilidade no transporte para aquele aluno neurodivergente, aquele aluno atípico, ou dizer, eu não vou convidar ele porque eu sei que ele não vai conseguir ir. Então, isso é um olhar de exclusão. Então, a gente tem que perceber, né, até onde nós estamos incluindo e quanto nós estamos excluindo. Essa é uma realidade no nosso meio, nos nossos dias, né? Novo marco político nacional da educação especial inclusiva no ano de 2025. Nós tivemos aí, gente, o novo decreto, né? 12.686/2025, que instituiu a nova política nacional da educação especial inclusiva, né? Deu maior burburinho, deu maior muvuca em todo o país, onde quando esse decreto saiu, muitos profissionais foram para redes sociais, que o governo ia acabar, ia fechar as APAE, um monte de coisa, gente, que foi simplesmente uma interpretação, um olhar de interpretação, né, que gerou toda essa muvuca, todo esse tumulto no nosso país. Embora o decreto, ele ficou duvidoso, né? Ele ficou um pouco duvidoso, mas não trazia essa força, essa ênfase de força que muitos saíram pelas redes sociais falando o que bem quis, o que bem entendeu da lei, né, do decreto. E dentro dessa razão, o governo correu, né, e discutiu melhor o decreto, houve uma revogação, que aí sim, através do novo decreto 8 de dezembro, 12.773/2025, a gente teve aí no nosso país, né, uma nova roupagem, né? Essa nova roupagem, ela traz 3 olhares, né? Foco, rede nacional e transversalidade. Foco porque reafirmou o direito dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autismo, né, e altas habilidades a estudarem no sistema regular de ensino. Isso foi confirmado, né? Rede nacional, criar a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva para fortalecer o apoio e os recursos das escolas comuns, né? Nós temos aí também as APAES, nós temos aí as pestalozes, que hoje também os pais vão ter o direito opcional se ele matricula no ensino regular ou nessa escola especializada, né? Como antigamente acontecia. Transversalidade define que a educação especial deve perpassar todos os níveis de ensino infantil ao superior de forma complementar. Os direitos que veio acompanhado aí dentro desse decreto, a formação, qualificação do profissional enquanto contratação, tanto para o AVE de 180 horas, quanto para o AEE também de 360 horas, que é uma das razões desse curso, né? Qualificar esses profissionais enquanto profissionais habilitados para trabalhar com um aluno na sala de aula regular, enquanto profissional auxiliar da vida escolar, e trabalhar na sala de recurso enquanto profissional do atendimento educacional especializado, AEI, né? Então, nós temos aí todo esse novo marco político nacional que traz esse olhar, né? Temos também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que vamos falar em outra temática lá na frente, vai ser um dos cadernos do nosso curso, que é a lei de número 13.146/2015, né? Conhecida como Estatuto, é o glossário de lei dos artigos da educação inclusiva, onde vai falar sobre é uma lei toda resumida e atualizada desde 2015 para o mundo da educação especial na perspectiva inclusiva, que tem que ser, eu acredito, no profissional que trabalha na inclusão, se a LBI for cabeceira de cama, né? O profissional que trabalha na educação especial, na perspectiva inclusiva, ele tem que saber de LBI, ele tem que saber de Lei Brasileira de Inclusão, gente. Ele tem que estudar, ele tem que se debruçar sobre essa lei. E outra, tem que ser cabeceira de cama. Todo dia, tá ali pesquisando, se atualizando, se informando, né? Dentro de suas dificuldades de prática profissional, né?
Proibição de recusa, nenhuma escola pública ou privada pode negar matrícula com base na deficiência, né? Tem que matricular. E existe de gestores por aí que diz assim, vai procurar saber da Secretaria de Educação se vai ter cuidador para você, que aí eu te matriculo. Nada disso. O aluno chegou, ele tem que ser matriculado. Depois que matricular, vamos buscar os direitos desse aluno para ofertar. Nada de dizer, primeiro tem que ter o profissional para depois eu matricular. O gestor que estiver fazendo dessa forma, ele está irregular, ele está cometendo crime. Primeiro acolher, depois garantir os direitos. É dessa forma, né? Que é diferente de primeiro me qualificar para eu receber. É bem diferente, viu? Taxa extra proibida. A escola privada, ela tem que ofertar o auxiliar da vida escolar e ela tem que ofertar a sala de recurso, o atendimento educacional especializado. E não pode cobrar taxa extra, porque o aluno vai estar no contraturno no AEE. Não, Nanina, não. Viu? É simplesmente o mesmo valor. Agora você que vai dosar o seu valor conforme a sua administração, já que você é um profissional também de escola privada. Mas tem que ofertar. A escola que não oferta, seja ela pública ou privada, para alunos com deficiência, com TEA, altas habilidades de superdotação, que é esse público da educação especial, ele não ofertar auxiliar da vida escolar e ele não ofertar o AEE, ou a sala de recurso, a escola pode fechar, porque ele pode ser notificado ao Ministério Público ou ao defensor público, tá certo? Então, tem esse olhar também e esse parecer aí que muitas pessoas não sabiam, né? Lei Diretrizes e Bases da Educação da LDB, que é a Lei 9.394/1996, que dedica o capítulo de artigo 5, especificamente à educação especial, preferencialmente na rede regular, estabelece que o atendimento especializado deve ocorrer prioritariamente em classes comuns, né? Currículos adaptados, currículos flexibilizados, leis específicas relevantes, como a Lei Berenice Piana, que é uma lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, né, com transtorno do espectro autismo, garantindo o direito de acompanhamento especializado em sala de aula quando comprovada a necessidade. Gente, é quando comprovada a necessidade, porque existe muito TEAs existe TEA que autista que ele não tem a necessidade, né, do auxiliar da vida escolar, que ele não tem a necessidade para adaptação de atividade, porque ele desenvolve bem a área cognitiva. Então, por isso que a lei ela vem dizendo quando especificar a necessidade, né? E temos outras leis também relevantes, que é a Lei 15.249/2025, que é a atualização recente que reforça o uso de recursos de acessibilidade e comunicação e serviços públicos, incluindo a educação. A lei também 15.280/2025, que é a lei que alterou a LBI para estender assistência psicológica às familiares de vítimas de violência, reconhecendo a rede de apoio ao redor de pessoa com deficiência, né? Então tá aí, gente, essa aula sobre os marcos legais da inclusão é somente um resumo, porque nós vamos ter aí uma outra temática, um outro caderno, falando sobre a LBI, né? Falando sobre os direitos das pessoas com deficiência, o direito do público da educação especial, né? E nós vamos estar trazendo essa aula com uma mais extensão de conhecimento para vocês, né? Logo após a aula, eu vou estar online, né, das 19 horas até as 22 horas para dirimir dúvidas juntamente com vocês. Deus abençoe, né, e tenha uma boa noite.